eficiência máxima, comprimento máximo de puxada. Isso seria como ganhar em todos os aspectos, se fosse verdade. Oi, aqui é o Todd, da oficina do Todd, com o Todd Cutler. E eu recentemente fiz esse sistema de gatilho de besta chinesa, mas não é para qualquer besta antiga, é para uma besta de cerco. Mas os chineses tinham todo tipo de coisa. Eles tinham as comuns e tinham umas malucas como essa. E é isso que eu vou fazer. Mas como você pode ver, isso não é uma coisa de fantasia. Era um objeto real. Eles duraram cerca de 800 anos, então deviam ser muito bons. Mas o verdadeiro problema é que simplesmente não há informação suficiente para eu sair por aí e fazer um desses. Esse é meu melhor desenho, então tive algumas ideias iniciais sobre ele. Muito empolgante. Eu venho desenvolvendo essas ideias, e é sobre isso que esse filme realmente trata. Explicar onde está o meu pensamento agora. E então, se você puder me ajudar a desenvolvê-lo, seria incrível. Esse projeto começou com um modelo simples para eu entender os movimentos das cordas, do arco e os comprimentos de tração. Mas eu estava meio que refletindo sobre as coisas e você fez comentários fabulosos. Tenho lido, refletido e tentado entender o que está acontecendo e por que quero fazer isso. Então, aviso que este filme trata de analisar a física disso tudo, ou, pelo menos, minha tentativa de entender. Ainda não é sobre eu construir um. Então vamos começar voltando a este desenho, que agora é o meu material de referência. Claramente, ele tem poucos detalhes, claramente foi estilizado. Acredito que todos concordamos. E pelo modo como foi estilizado, não dá para confiar nos detalhes. No entanto, há algumas coisas que acho que estão claramente corretas, que é o fato de você ter um arco voltado para trás aqui e dois arcos voltados para frente. Acho que temos que assumir que isso está certo, mas aí chegamos a coisas como a distância entre os arcos. Podemos confiar nisso? Não acho que podemos. Isso é só uma estilização. Então, por que assumir isso imediatamente? Vamos ver este arco de estilo oriental. É de fibra de vidro barata, mas recurvo, igual àqueles. Se eu puxar para trás, veja como as pontas dos membros voltam. É assim que ele funciona, de forma eficiente, e como esses arcos foram projetados. E então, o que você precisa é de um arco deste lado e um arco daquele lado. Deixe espaço suficiente entre eles para evitar que as pontas dos membros se toquem e facilitar a montagem. Agora, você pode dizer, bem, o que você poderia fazer é simplesmente sobrepor o movimento dos arcos, e assim você vai compactar sua máquina, o que é uma coisa boa. Mas o problema de fazer isso, claro, é que se você tiver uma corda amarrada na ponta deste membro e uma polia na ponta daquele membro, uma vez que eles começam a se curvar para dentro, se passarem desse ponto, eles não conseguem mais exercer força um sobre o outro. Isso significa que eles poderiam chegar a esse ponto, que não seria o máximo de tração mostrado naquele desenho, e não conseguiriam ir além disso. Portanto, deve haver uma distância maior entre os dois arcos do que a mostrada no desenho estilizado. Então, pelo menos na minha cabeça, está muito claro que esses dois arcos aqui precisam estar mais separados. Mas aí chegamos à maneira real como toda a amarração das cordas é feita. Agora, podemos concordar em algumas coisas. Faltam detalhes, não é muito claro, é obviamente bastante complicado, e eu também diria que está bem claro que envolve algum tipo de cordas deslizantes. Vou usar a palavra polha, se você quiser. Então, é claro, o que realmente me incomoda ao trabalhar nisso é que qualquer detalhe que esteja acontecendo aqui, onde as cordas passam, está faltando. Eles omitiram isso por um dos dois motivos. Ou estava lá e eles não colocaram, ou o detalhe era tão simples que não havia necessidade de colocar, o que significaria que as cordas estavam passando por cima dos arcos. Sem polia, sem anel, nada para mostrar. Se não havia nada para ver, ou a tecnologia não foi mostrada, quais eram as opções? Bem, se não havia nada para ver, isso significa que a corda provavelmente está passando por uma ranhura sobre as extremidades do arco ou por um buraco aqui. Isso pode causar problemas com o manejo da corda, pois estamos acostumados a ver um arco. Você só volta e não pensa mais nisso. Veja essas imagens em câmera lenta feitas por Andreas Bickler, com uma besta composta da Europa Ocidental. Mas se você não conhece o trabalho dele, é extraordinário. Vá conferir o canal dele. É fantástico. Mas você pode ver nas imagens em câmera lenta que o arco está torcendo, ondulando, se movendo.
Isso pode sim causar problemas de controle da corda, mesmo que não cause. Puxar a corda sobre a madeira, mesmo que esteja engraxada, vai gerar mais atrito do que uma polia. Por isso, deixamos de usar os antigos blocos de polia tradicionais, onde você fazia exatamente isso, onde a corda simplesmente deslizava sobre uma superfície de madeira polida e passou a ser usada com rodas. Funciona melhor, então presumo que os chineses entenderam que era mais eficiente do que apenas puxar por um sulco de madeira. Eles podem ter feito isso com um pequeno anel de metal que teria menos atrito que um sulco de madeira. Se for um pequeno anel de metal e eles não mostrarem, tudo bem. Mas, novamente, isso vai ser bem agressivo para a corda. Vai desgastar a corda mais rápido, vai desgastar a corda mais rápido do que uma roldana faria. E eles entendiam roldanas, eles conheciam roldanas, eles tinham roldanas. Então, no que me diz respeito, é assim que eu vou encarar. Porque eu acho que é isso que eles teriam feito. E voltando ao filme. Agora eu decidi mais ou menos onde vou posicionar os arcos na máquina propriamente dita. Eu decidi que vou usar polias. Eu preciso saber como vou montar os arcos. Então, quando comecei a analisar isso, o que realmente me empolgou foi a oportunidade de maximizar o comprimento da puxada. Agora, eu mexo bastante com arcos. E eu entendo que o comprimento da puxada tem um grande impacto em quão rápido e quão potente a flecha viaja. Então, por exemplo, eu faço bestas da Europa Ocidental, mas eu faço uma balestrino, um arco bem pequenininho, e ela tem um comprimento de puxada de cerca de 50 milímetros. Mas ela tem um arco de 200 libras, só que entrega tão pouca energia que chega a ser quase engraçado. Era um brinquedo, mas se aplico isso a uma besta real de 200 libras, de repente se torna letal para um homem. Mesma potência do arco, mas o curso de força, a distância que ele empurra a flecha, é muito diferente, e o resultado final também é muito diferente. Então isso me pareceu uma coisa realmente óbvia a se fazer. Maximize o curso, e você pode fazer isso, amarrando a corda, aqui em cima, passando para baixo, colocando em uma polia ou anel, subindo para outra polia ou anel. E de repente você está conseguindo golpes de força muito longos com arcos relativamente pequenos. Bem, isso vai ser empolgante. E eu fiquei animado, no entanto. Me corrija se eu estiver errado, pois acho que estou em um terreno instável. Meu conhecimento de física é antigo. Mas eu acho que o que está acontecendo é que temos uma redução de 2 para 1 em uma polia aqui e uma redução de 2 para 1 aqui. Então 2 mais 2 é 4. Isso significa que você terá, deste sistema, 4 vezes o curso de força. Era isso que me animava. Ou seja, se houver um curso de força de 50 centímetros em cada arco, multiplique por 4. Isso é um curso de força de 2 metros, 2 metros na sua flecha. Então, eu fiquei, dançando de alegria. Isso é absolutamente brilhante. Mas o outro lado disso, claro, é que há uma redução de força de 4 para 1. E isso significa que não vai ser, digamos, empurrando com 100 libras de força durante todo esse comprimento de 2 metros. Vai estar fazendo isso com 25, e isso não é tão empolgante assim. Mas a outra coisa que ficou muito clara para mim é que esses arcos e flechas precisariam, então, ter pesos diferentes. Uma coisa sabemos sobre os chineses: eles buscam padronizar tudo ao máximo. E me pareceria estranho que este aqui tivesse 1/4 do peso deste outro aqui. Então meus primeiros pensamentos estão começando a ficar um pouco menos empolgantes. Eu tenho arcos fora do padrão. Estou lançando a flecha com 1/4 da força que ela teria se eu montasse isso de outra forma, embora o comprimento do puxão seja maior. Mas também temos 4 polias aqui. E embora as polias reduzam o atrito, elas não o eliminam. Então agora temos 4 polias, todas introduzindo atrito no sistema. Então, sobre o que eu fiquei animado de repente naquele primeiro filme e empolgado, agora estou duvidando muito e não acho que minhas ideias iniciais sobre isso estavam certas de jeito nenhum. O que ocorre se simplificarmos o sistema e reduzirmos sua complexidade? Bem, você pode amarrar os laços juntos aqui e aqui. Isso significa que você está tirando 2 das roldanas do sistema, deixando só essas 2 aqui. Isso reduz o atrito.
Mas você também reduziu o comprimento do curso, porém, aumentou a força do impulso no dardo. Você perde algumas coisas, ganha outras, mas no geral tem um sistema mais plausível. Mas agora, eu também acho que você começa a conseguir padronizar os pesos dos arcos, tendo um peso de arco de 1, 1 e 1, em vez de quartos e metades. À primeira vista, esse sistema deveria funcionar bem. Então, esses dois arcos aqui estão amarrados juntos para criar um peso de arco coletivo de 2. Você tem um peso de arco de 1 aqui, que obviamente é metade disso, mas você tem um sistema de redução por polia aqui. Assim, a força aplicada se iguala entre ambos. Quando você puxa, à primeira vista, todos eles deveriam se curvar mais ou menos igual. Absolutamente brilhante. Essa é uma situação ideal, pois significa que todos os arcos se curvarão igualmente. Você pode puxar até todos atingirem a deflexão e eficiência máximas com o maior comprimento de puxada. Isso seria como ganhar em todas as direções, se fosse verdade. Mas olhe isso de novo, os arcos da frente estão flexionando mais do que o arco de trás, mesmo sendo todos iguais, mesmo que, pelo que eu entendo, eles deveriam flexionar da mesma forma. E não sou só eu que estou tendo esse problema. Dê uma olhada nesse vídeo do Stephen Gardner sobre a máquina dele. Veja o arco traseiro dela. E você vai notar que o arco traseiro está realmente relaxando, enquanto os arcos frontais começam a ficar sob tensão. Quando eles estão totalmente armados e começam a empilhar, o arco traseiro começa a ser puxado e chega a cerca de 80 antes que eu fique sem curso. Então eu estou tentando entender o que está acontecendo e posso ser honesto com você e dizer que estou totalmente perdido agora. Estou começando a ficar realmente perdido. Se esse sistema de polias estivesse amarrado do jeito convencional de um sistema de polias, então eu entenderia as coisas um pouco melhor. Mas não está, pois esse ponto também está na ponta do arco, o que significa que também está flexionando. Então, toda aquela coisa da proporção de 2:1 que eu estava tentando entender aqui, simplesmente não é mais verdade. Então, o que eu estou pensando, na verdade, é que isso provavelmente não está funcionando em uma proporção de 2:1, e sim em uma de 1:1. Só está aumentando o comprimento da puxada, é só isso que está fazendo. Mas lembre-se, esses dois arcos juntos têm o dobro do peso deste aqui. Então, na minha cabeça agora, estou pensando que esses dois arcos deveriam flexionar metade do que o de trás. Esse não é o caso. E para complicar, há outro aspecto que contribui para isso. Este arco central aqui está sendo puxado com ângulos vetoriais na corda aqui. Então, basicamente, como um arco convencional seria puxado. Mas o arco da frente e o de trás seguem com ângulo vetorial 0 na corda. Eles estão sendo puxados diretamente e não é assim que arcos são pesados. Então, o que isso significa é que esses dois arcos externos, inevitavelmente, vão operar de uma forma diferente. Eles estão operando de uma forma diferente deste arco central. Então, eles podem até ser todos arcos de 100 libras, mas isso não significa que todos eles exerceriam 100 libras no sistema. Tração vetorial puxando as extremidades dos membros para baixo em linha reta. São coisas diferentes. Vamos fazer um experimento para mostrar como os ângulos vetoriais são importantes e mudam tudo. Então, este arco aqui tem, eu não sei, 15, talvez 20 quilos de peso de tração, algo assim. Vou fixá-lo no torno e puxar com uma balança de guindaste, medindo a partir do centro do arco. Aqui, Tomesh vai entrar e ele só vai medir uma distância, da ponta de uma lâmina até a outra. Vou repetir o experimento novamente. Mas fazendo um puxão reto, onde não há ângulo vetorial, Tomesh pode vir, então a grande balança de guindaste vai vir para o meio. Estou desenhando agora. Então, temos 88 centímetros, e isso dá 13,5 kg. Então, um puxão de 13,5 kg. E são 88 centímetros. De ponta a ponta, vamos fazer isso com ângulo de vetor 0. Então, estamos repetindo o experimento agora com um puxão reto. Vou carregar aqui. Pronto. Chegamos a 13,5. Qual a distância? 113. Então, anteriormente,
com uma puxada de 13,5 quilos, era 88 centímetros, e desta vez foi 113. Isso destaca a grande diferença e a importância dos ângulos vetoriais, além de mostrar como os arcos são projetados para funcionar. Agora, vamos usar dois arcos, o normal e o reverso, de um jeito totalmente diferente. Então, o fato de que todos os três arcos têm a mesma libragem na puxada, na verdade não importa, porque eles não estão operando com a mesma força de puxada. Então, isso tudo é muito interessante, tenho certeza, mas o que isso realmente significa para a minha besta chinesa de cerco com 3 arcos, o arco de boi? Bem, fundamentalmente, isso significa que, por mais que eu queira que esses arcos sejam exatamente iguais, eu não imagino isso de forma alguma. Não consigo ver isso porque, para mim, você tem 2 pesos de arco diferentes. Esses precisam ser diferentes daquele. E você tem 3 posições para todos esses pesos de arco. E isso só considerando que o aparelhamento está feito corretamente. Então, há uma quantidade enorme de variáveis aqui, nenhuma das quais conhecemos. E eu não tenho anos e anos para resolver tudo isso. Não tenho gerações de artesãos para resolver tudo isso. Então, onde isso me deixa? Bem, simplesmente me deixa fora da minha zona de conforto. Eu realmente não sei o que está acontecendo aqui, porque parece que tenho informações conflitantes, lógicas conflitantes. Não tenho informações suficientes sobre como fazer isso. Existem muitas variáveis, então é isso, pelo menos por enquanto. Mesmo que a gente consiga passar isso por algum tipo de software de engenharia, análise finita, ainda assim tem muito trabalho de pesquisa para eu fazer. As curvas de força e distância desses arcos não são constantes. Não posso só passar isso para um engenheiro resolver por mim. Então eu tenho 2 opções e a primeira é voltar para a universidade, fazer um doutorado e passar 3 anos estudando esse negócio. A segunda é comprar alguns arcos e simplesmente fazer funcionar. Acho que vocês já sabem qual opção vou escolher, porque não será um doutorado. Então, se vocês tiverem sugestões, se tiverem ideias, por favor, compartilhem, porque tem umas coisas bem estranhas acontecendo aqui. Eu não entendo, mas a outra coisa, claro, é que, obviamente, vou precisar de uma certa variedade de arcos para fazer isso. Antes de irmos, vocês devem ter reparado que estou usando a camiseta do Arrows vs Armor 3. Isso é só um lembrete para vocês de que está chegando em breve. Então, para aqueles que não conhecem o Arrows vs Armor, vão conferir. E, só para lembrar, adicionem a página aos favoritos. Façam o necessário, mas assistam a esses filmes quando lançarem. Não falta muito. Também é importante dizer se você gosta desse conteúdo. Temos sites fantásticos que vão te interessar. Tudo o que vendemos neles vai ser do seu interesse. E claro, tem o meu segundo canal no YouTube, Todd Cutler, e nossa página no Patreon, que é muito útil, especialmente se eu não conseguir patrocinador de arcos. Então é isso. Espero que tenha gostado. Esse foi bem comentado, mas havia muito a tratar e muitos pensamentos meus sobre isso. Venha comigo, faça acontecer e me ajude a resolver. Não sei, só ajuda de qualquer forma. Espero que tenha gostado e até a próxima. Desculpe, precisei voltar para te mostrar isso. Pensei ontem à noite, montei tudo hoje cedo e veja só. Todos os arcos entortam do mesmo jeito, então descobri como equilibrar os arcos. E, para isso funcionar, na verdade tenho até uma fórmula para isso. Metodologia, ainda não entendo direito o que acontece com as polias. De qualquer forma, isso indica que haverá uma parte 3 explicando minha metodologia. E isso me dá as informações para ir e comprar os arcos.